Bom dia, bom dia! Bom dia! Eu e o nosso Mr. Cal aqui invadindo a sua casa, o seu local de trabalho. Animado para uma sexta-feira. Como é que você tá, Cal? Animado? Endorfinado. Tô até com essa regata aqui, ó, vindo da academia direto aqui, Meu pessoal. Meu Deus, você vê como a gente ela toda é bom. chique, ó. Ah, né? Chique eu não diria, assim, né? Assim é o bastidor da vida, pessoal. E me diga uma coisa. Eu tô faceiro, e você? Você voltou para casa meio roxo? O que andou acontecendo na última sexta-feira? Agressões físicas? Saímos na mão. Foi 4 horas, 2 da manhã a gente tava se espancando. Isso é coisa de homem, é isso, né? E ó, a regra não foi clara. E eu acabei entendendo errado a regra, fui bem ignorante. Sério? Mas enfim, pedi perdão já pro Felipe. Você foi ignorante? O que aconteceu? Essa parte não me contaram. Era 2 luvas de boxe e tinha que deixar o pé dentro do círculo. Pois Pensei que o desafio era tirar de dentro do círculo a pessoa. E o que era? Daí eu tirei, daí os caras, para. Eu falei, mas não era pra tirar do círculo. Eu falei, não, era só pra, sei lá, acertar a cara. Enfim, pessoal, mas a regra não é clara, daí próxima vez, Marvels, coisas aí. Tá valendo a cara, viu? Não tá valendo. Tem que falar essa regra antes de começar, ó, vale só a cara. Então, eles fazem mensalmente uma confraria de homens para fazer lutinha, entendeu? É isso que é o que importa. E aí, amor? Mas foi muito gostoso. A gente teve o Marvels Experience. Não sei se você sabe, mas mensalmente a gente tem a confraria Marvels. Bianualmente a gente tem a conferência Marvels. E a cada 3 meses a gente tem a Marvels Experience, que é o Marvels numa chácara, um negócio mais roots, relaxado, assim, um negócio mais sertanejo, entendeu? A gente foi lá no Galpão da Amizade, na frente do lago, na associação da Copel, foi muito bom. Que legal. E a rapaziada tudo marcando presença, foi muito legal. A gente conseguiu fazer uma vaquinha de R$18 mil também pro nosso campus novo. Isso eu não chamo de vaquinha, isso eu chamo de vacona. Foi a rapaziada constou mesmo. E inauguramos, né? Uau. Nasceu o próximo campus da Igreja no Cinema. Foi uma experiência incrível domingo. Eu estava emocionado mesmo, porque em 11 anos de plantação de igreja foi talvez dentre a melhor experiência de plantação orgânica, né? Onde existe uma coletividade organizada, onde existem pessoas disponíveis. A força-tarefa foi muito constrangedora. O Léo arrebentou, pastor de campus, arrebentou na palavra, falou sobre resultados que sufocam o evangelho. Pensa numa palavra. E é interessante pensar que... O Estevão veio e marcou gol de voleio. Né? Foram 13 O que é um gol de voleio? O Léo levantou a bola na pregação, ele veio no lança-redes e foi voleio mais de é de 13... costas? Voleio é aquela... Você tem que fazer de costas. Uma bicicleta, assim, meio de lado. Não é bicicleta, é de lado, é voleio. Entendi. E aí mais de 13 pessoas nasceram de novo e foi extraordinário. Uau, e é interessante que quando você tem um sonho ou Deus coloca uma visão dentro de você, é muito fácil você ser apaixonado, mas é difícil você conseguir transferir a paixão na mesma intensidade. Quando você falou que recebeu uma oração ali no final, que é interessante você ver a paixão no fruto, o brilho do fruto, o brilho das pessoas que você, enfim, é uma alegria ver essa paixão multiplicada, né? Exato. Foi um culto que praticamente eu assisti sentado, né? E fui tão servido por pessoas que talvez há 11 anos atrás estavam chegando na igreja, né? E hoje são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, são pastores de uma cidade. E a palavra revelada foi extraordinária, né? Muito bom. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente no nosso especial de mulheres, né? Porque a gente não como se diz, a gente não exclui os homens quando a gente quer falar sobre coisa de mulher. De outubro, estamos entrando no outubro cor-de-rosa. Você pode ver que o cenário está todo cor-de-rosa. Inclusive, o que esse ponto laranja hoje no nosso estúdio aí, Cal? Você está querendo fazer merchan? Novamente lembrando você que nós temos nosso livro escrito com 32 coautores, Quick Wins, aprendizados para colocar ação e alcançar resultados imediatos. Então, seu primeiro livro escrito com um conglomerado de pessoas brilhantes. E só gente fera aqui, o Jairo Ferreira Filho, que é o nosso candidato a vice-prefeito. Tem o Ciro Allen, tem o André Giroldo, todos aqui do nosso ecossistema. Muito legal. E os melhores num só lugar. Então, fica aqui mais uma vez a nossa
propaganda, você pode adquirir o seu exemplar R$ 99. Sem mais delongas, quero introduzir então o nosso convidado especial, Cal Dietz, pai de 4 crianças maravilhosas, esportista, corredor, agora caminhador, não sei se existe esse tipo de qualidade, mas recebam com o coração aberto para uma palavra especial no nosso especial Mulheres aqui com Cal Dietz. Senhoras e senhores, é mais uma vez uma honra falar com as mulheres, especificamente sobre mulheres. Homens saiam da sala. Eu acabei de ser surpreendido por um namorado futuro noivo que falou assim: Cal, minha namorada escutou o último podcast que você falou sobre mulheres com a tua esposa, e ela começou ouvindo desconfiado, falou: será? O que o Cal tem para falar sobre mulheres? E no final ela terminou fazendo anotações. Aí, e recebi 5 estrelinhas hoje de manhã, já pela manhã, do feedback. E realmente, né, eu brinco que as mulheres que vestem a cueca em casa, normalmente elas não gostam muito de me ouvir, porque os maridos bananinhas, eles são acordados à medida que eles me escutam. Então, mas não é o seu caso, né? Você que está nos ouvindo, a nossa ouvinte aqui, não é o seu caso, né? E eu quero falar de uma perspectiva redentiva. Eu não quero ser machista, eu não preciso ser machista, não sou tóxico, não sou grosso, não sou estúpido. Pelo contrário, tenho 3 mulheres em casa, cultivo elas. Você pode ver pela cor da pele delas, pelo sorriso no olhar. Você pode ver pela alegria das 3 mulheres. Aliás, ontem à noite eu fiz um date night com minhas 2 menininhas, uma de 10, uma de 3. Cara, foi tão emocionante. Eu cheguei no lugar, levei elas no sushi no rolo. E aí encostei a caminhonete, a gente desceu, entrou lá, e quando a gente sentou, a minha filha fala assim: Dad, eu tenho 2 surpresas para você. Uma que eu tirei 100 na prova hoje, é a 4ª prova que ela tira 100. E aí ela tira um café especial da Colômbia, de sabor avelã. Eu fiquei impressionado, que eu falei: como assim? Essa semana eu olhei no mercado, na gôndola, e eu olhei para aquele café e falei: não vou comprar porque não está na hora. Mas eu queria ter comprado aquele café de avelã, né? San Juan, se eu não me engano, o nome do café. E aí a minha filha, voltando da escola, falou: Mãe, para aqui no mercado que eu preciso comprar um presente pro pai. E ela ia comprar uma flor, a mãe pegou e falou assim: uma flor? Você conhece bem teu pai? Então vou ver outra coisa. Aí ela pensou: gosto de café. Foi lá e acertou na bucha o meu café. E aí foi muito gostoso, porque de lá a gente foi no mercado, a gente tomou um picolete, comeu um lollipop, né? A mais nova fala lollipop de lollipop. E aí a gente foi pra casa assistir mais um filmezinho. E a verdade é que eu amo mulheres. Eu sou filho mais novo de uma casa que tem 4 mulheres. Fora minha mãe, são 5 mulheres. Então eu fui sempre muito amado pelas mulheres. Minha relação com as mulheres é definida, minha relação com as mulheres é resolvida. Eu nunca infringi uma mulher, embora eu me conecte muito profundamente e emocionalmente com muitas mulheres. Sou pastor e no meio do dia a dia eu naturalmente me relaciono com muitas mulheres. Mas a verdade é que em toda a minha vida eu conheci somente uma mulher e nenhuma além dela. E o dia que eu conheci essa mulher, eu marquei a noite, marquei o lugar, e mais de 400 pessoas eram testemunhas da noite que eu conheci a minha mulher. Então eu respeito sobretudo as mulheres, não pelo que eu falo e como eu falo, mas pelo que eu não faço com elas, pelo que eu nunca fiz com uma mulher. Esse é o respeito e homenagem que eu tenho pelas mulheres. E hoje, aproveitando esse mês especial de mulheres, né, nós teremos ao final do mês, ao meio do mês ali, uma grande conferência aqui de mulheres extraordinárias vindo de diferentes lugares do Brasil, de fora do Brasil, e nós estamos numa série especial falando sobre os desafios da mulher, os valores da mulher, a importância da mulher, a dignidade da mulher. Nós queremos falar realmente, profundamente, o quanto uma mulher ela representa e significa na nossa sociedade. E hoje, uma pausa para um bom cafezinho. Oferecimento @barista Café Curitiba.
Eu tenho aqui um André. Flat white. Obrigado, Andrezão. André, Stocker, obrigado por sempre estarem presentes aqui. Somos um time fazendo gol. E é sempre constrangedor, André, ser servido por você aqui, meu irmão. Verdade. Obrigado. Obrigada. E hoje eu quero falar, a última vez eu falei, se eu não me engano, sobre 7 desafios, certo? Isso, 7 da mulher desafios, no mundo que está tentando transformar elas em homens. Isso. E hoje eu quero falar sobre 3 coisas que as mulheres deveriam ressignificar em casa. 3 coisas que você, mulher, se fosse inteligente no século XXI, você deveria ressignificar. O que é ressignificar? É você resgatar o sentido como ele é e não como te contaram. Recentemente, minha filha chegou em casa e ela estava chocada porque as amigas da ginástica, elas são um grupo de 5 amigas, e as amigas chegaram a uma conclusão que a Melanie era a única que ainda tinha pai em casa. Resumindo, as outras 4 meninas moram com a mãe, né? E aí a gente antigamente falava mãe solteira, né? Hoje em dia tanto mimimi que nem mãe solteira já não pode ser mais falada, é mãe solo, né? É tudo a mesma coisa, é mãe sem pai, é mulher sem marido em casa. Mas com todo respeito, né, para amenizar a dor e colocar tapar o sol com a peneira, a gente precisa ser polido para a gente, na verdade, tentar se adaptar dentro de uma dor. Mas a verdade é que está cada vez mais cotidiano o cenário onde homens estão sendo desconstruídos a ponto de deixarem de ser homens e abandonarem as mulheres dentro de uma jornada familiar. E tudo isso é culpa dos homens. A bucha fica com as mulheres, porque criança precisa de maternidade. Mas a verdade é que nós, homens, fomos desconstruídos. E se eu fosse as mulheres, eu saía às caças das bruxas, caçando quem desconstruiu os homens, que não são os homens. Homens não desconstroem homens, são mulheres mal resolvidas que estão desconstruindo homens e prejudicando mulheres resolvidas. Então, uma sociedade doente, nós estamos ficando malucos. Esses dias eu falei para alguém, cara, você já reparou quanto a sociedade está maluca? É gente louca para todo lado. Você chega no Uber, tem um maluco dentro. Você chega no terminal de ônibus, tem um maluco dentro. Chega na igreja, tem um maluco lá. Chega no hospital, tem um maluco sentado do teu lado. É gente maluca. Você olha assim pela aparência. Você fala, cara, tem alguma coisa desequilibrada aí. E a verdade é que gente maluca convivendo com gente não maluca deixa o não maluco maluco. E a convivência está deixando a gente cada vez mais enfermo e atordoado. Muitas pessoas estão se tornando malucos porque convivem com gente maluca. Filhos estão ficando loucos porque os pais são malucos. Esposas estão ficando loucas porque o marido é maluco, né? Gente estranha, gente desequilibrada, gente indisciplinada, gente que está extremamente enferma. E a gente acha que é normal. Dentro disso, nesse pós-modernismo, onde as coisas estão... Pela primeira vez na história é dito que a geração presente está com o quociente de inteligência diminuído. Ao longo de toda a história, o quociente de inteligência ele só aumentava de geração para geração. Obviamente, o mundo está em constante evolução, as coisas evoluem. Mas pela primeira vez na história, com toda evolução, houve uma involução da inteligência humana. E aí no meio dessa involução, isso só reflete nas relações aquilo que está fora de ordem. No mundo pós-moderno, nessa sociedade contemporânea, 3 palavras, elas se diluíram e se perderam. E hoje eu gostaria que você, mulher, você, marido em casa, vocês talvez ressignificassem a perspectiva que vocês têm de independência financeira, submissão e maternidade. 3 coisas que as mulheres e também os homens, né, dessas mulheres deveriam ressignificar na sociedade pós-moderna. Aquilo que é dito sobre independência financeira não é verdade. Aquilo que é dito sobre submissão não é verdade. Aquilo que é pregado como maternidade também não é verdade.
E a primeira delas é a independência financeira. A independência financeira, não sei se você sabe, mas ela é produto da Revolução Industrial. Nos anos 40, anos 50, no pós-guerra, os homens foram comissionados à guerra, e era nessa hora que a Revolução Industrial estava em ascensão. Logo, uma indústria estava sendo constituída, mas na hora de contratar os homens estavam em missão na guerra. Logo, homens ausentes de casa, mulheres passavam necessidade. Essas indústrias começaram a contratar essas mulheres. Essas mulheres começaram a se adaptar dentro de uma realidade familiar, deixando os filhos com alguém, né, os filhos mais novos com filhos mais velhos, deixando com cunhada, deixando com sogra, deixando com mães, né, netos ficando com os avós. E ali, a mulher, pela primeira vez na história, ela sai de uma posição social de dignidade e ela vai ser mandada por alguém dentro de uma linha fabril. A partir dali, ela ganha um salário. E a partir desse salário, ela descobre que ela não precisa mais tanto de um homem, porque o homem antes era quem trazia um salário para a mulher. E a partir dali, quando os homens voltaram da guerra, as mulheres começaram a perceber que eles não precisavam mais de um homem. Por quê? Porque no final só sobrou a relação sexual. Hoje muitas das mulheres já não se incomodam também de se relacionar sexualmente com outras mulheres. Piorou ainda mais. Não sei se você é do teu conhecimento, mas nos últimos 10 anos, a palavra na pornografia mais pesquisada por sites adultos se chama lesbianismo. Isso significa que houve uma ascendência de 10, 15% das mulheres que consumiam isso. Hoje mais de 50% das mulheres já tiveram curiosidade sobre isso. E aí é nessa hora que os maridos chegam, e quando eles chegam a mulher já tem vida própria. E a partir dali a gente conhece aquilo que aconteceu. Mulheres começaram a ser definidas pelo trabalho fora de casa e não dentro de casa. A partir dali você vai perceber que nos países subdesenvolvidos se tornou cada vez mais comum, por questão de subsistência, as mulheres ter que trabalhar. E ter que trabalhar foi uma questão de sobrevivência. Foi mais uma coação social de um contexto onde a mulher ela teve que se obrigar a fazer o que não é da natureza dela, porque não é natural de uma mãe deixar uma criança de 3 anos em casa, não é natural deixar uma criança de 1 ano numa creche às 7 horas da manhã e voltar às 7 horas da noite para buscar essa criança, não é natural. Eu sei que para uma mãe que entende a maternidade, isso é dilacerante, né? A criança está mal e mal desmamando e ela fica por 12 horas com alguém outro, enquanto a mãe precisa trabalhar. E aí começou a se desenhar, né, um romance em cima disso, colocando a mulher dentro de uma vitrine, dentro de um quadrinho, onde é muito top você ser uma CEO bem-sucedida, onde é muito top você estar no mercado de trabalho, você ter o próprio dinheiro, a independência financeira. Mas aí, passado 30 anos, recentemente uma pesquisa foi feita e reuniu as mulheres mais bem-sucedidas em grandes corporações. Era uma seleção de CEOs. E essas mulheres já tinham mais de 45 anos. E a pesquisa, uma das perguntas da pesquisa que teve uma resposta em comum, né, elas responderam a mesma coisa, foi: qual é o seu maior arrependimento na sua carreira? E qual não foi a surpresa? Que a resposta mais incomum foi que elas se arrependem de ter aberto mão de construir uma família para terem se dedicado a uma carreira. Isso é comprovado, isso é um estudo. Ou seja, enganaram de novo as mulheres. Criaram uma gincana e tiraram a mulher de um lugar de prestígio. Afinal, você ter o luxo de ficar em casa, hoje, na nossa sociedade, poder ficar em casa é um luxo. E aí, quem não tem esse luxo, obviamente que vai olhar para quem tem e falar assim: não, eu que tenho dignidade, ó, eu estou indo trabalhar. Não. Infelizmente, você está precisando ir trabalhar. Mas a verdade é que, profundamente, se teu marido ganhasse talvez 30 mil reais, provavelmente você ia repensar se você
Não, eu quero muito trabalhar. Só que hoje as mulheres elas estão tão envolvidas nesse contexto, onde nós estamos vivendo um absurdo de, dentro de um casamento, as pessoas terem 2 caixas. O teu dinheiro e o meu dinheiro. Eu conheci outro dia uma família muito querida, onde a mulher, a esposa, não sabia quanto o marido dela ganhava. Não sabia. Ela tinha o dinheiro dela, ele tinha o dinheiro dele, eles conviviam, eles coexistiam, tinham um filho em comum. Mas ele não deixava ela saber o quanto ele tinha para ela não, sei lá, não se prevalecer, para ela, sei lá, não divorciar, ou ela não sair gastando tudo. Mas, se eu não me engano, ele era dono de uma empresa de asfaltos, que fazia asfaltos. Eu achei aquilo muito bizarro, porque eu falei, como assim, cara? O cara já entra num casamento guardando alguma informação. E a solução não é a dependência financeira. Porque realmente você está pensando aí, tá, calma, mas você está dizendo que é para eu me pendurar num cara que se ele me deixar na mão eu tô frita? Não, não estou falando isso. Com certeza não. Porque esse é o outro extremo e o outro lado da moeda que eu não recomendo. Entre a dependência financeira e a independência financeira, nós precisamos entender que existe um lugar de equilíbrio chamado interdependência financeira, onde existe uma força-tarefa das duas partes, de você cooperar, colaborar financeiramente em casa. Mulheres que têm grande criatividade, mulheres que podem trabalhar a partir de uma sala, com o celular na mão, mulheres que têm habilidades com e-commerce, mulheres que têm habilidade com... E aí, nota-se que muitas mulheres são muito mais orientadas a negócios do que muitos homens que foram desenhados para serem funcionários. Porque uma coisa é você ser CLT, trabalhar sendo mandado por alguém. Outra coisa é você ter uma autonomia de um tino comercial onde você visualiza business, negócios. E eu acredito sim que uma mulher desenhada para aquilo que ela foi feita, ela tem muita criatividade para business. Eu me admiro com quanto mulheres elas são safas em fazer negócio. Elas sabem fechar um negócio. Uma venda de um apartamento, uma venda de um automóvel. Elas sabem gerenciar cartas de seguro, de previdência. E essa é a questão. A questão não é ser nem independente e nem dependente. A questão é ser interdependente. Lá em casa, por exemplo, nós temos uma conta em conjunto. Desde o começo do casamento a gente já tinha uma conta com dois cartões. Quando a gente começou a ganhar mais dinheiro, a gente precisou mais contas. Mas a verdade é que desde que eu casei com a Aline, o meu dinheiro é todo dela. O dinheiro dela é todo meu. Oba! E a questão é que a gente se consulta naquilo que realmente é hora de comprar ou não. Por muitos anos eu falei para a Aline, compras acima de 100, 200, 300 reais. Por favor, só me pergunta se está na hora. Porque às vezes é bem no meio de uma virada de mês, numa virada de pagamento, de PVA, de multa, de alguma dívida que a gente tem, que aquele 300 ali faz um pequeno furo e atrasa uma conta. Só isso. Só que não é uma questão dela pedir autorização ou não. Ela precisa entender que ela tem direito sobre mim, porque eu sou dela, quanto mais o meu dinheiro. O casamento é você entender que você não é dono do dinheiro da tua esposa, você é dono da tua esposa. A Bíblia diz que o corpo dela é teu e que o teu corpo é dela. Essa é a responsabilidade que a gente precisa entrar dentro de um casamento. Segundo lugar, o texto, a segunda palavra que precisa ser ressignificada é submissão. Efésios 5:22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Quando a gente lê isso, as mulheres elas têm calafrios, porque elas já imaginam elas com o marido meia boca em casa, marido que não foi preparado, que não foi desenvolvido, um homem que está talvez atrofiado. E elas falam, mas como que eu vou entrar debaixo daquele cara? Ele é mais um filho na minha casa, como que eu vou ser governado por um filho? Só que daí o texto fala assim, esse cara que está na tua casa, ele diz assim, maridos, ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então olha que interessante, o papel da esposa é se submeter, o papel do marido é morrer no lugar dela. E o que é mais fácil? O que é mais tranquilo? Você preferia morrer em lugar do teu marido ou se submeter ao seu marido? Só que essa palavra submissão não é uma coação. Essa palavra submissão não fala sobre anulação. Essa palavra submissão aqui, ela é um termo militar,
o uso numa forma militar grego que significa organizar em divisões de tropa sob o comando de um líder. E aí eu chego à conclusão que submissão de uma mulher é obedecer um marido que nunca mandou nela. Consegue entender isso? O marido, ele é tão não tirano, ele é tão orientado para o melhor para essa mulher, que essa mulher ela só corresponde dizendo sim e obrigado. Então você tem dificuldade de submeter um marido tirano. Só que não é você anulando a submissão que você conserta a tirania do seu marido. Um casamento funcional, ele nunca vai funcionar fora da submissão. Nunca. Se a submissão não é uma realidade do seu casamento, provavelmente seu casamento está em disfunção e você já se adaptou nisso. E você já está vivendo abaixo daquilo que Deus disse que é um casamento. É por uma questão de logística, uma questão de organização, uma questão de função e não de valor. Você não se submete ao seu marido porque ele é melhor que você, mas porque ele está numa posição que favorece você. A gente consegue pensar rapidamente que uma mãe é maior que os filhos e que um filho precisa de uma mãe, mas a gente não consegue pensar que o marido é maior que uma esposa e que uma esposa precisa se beneficiar desse filho. A gente consegue ver a tirania entre o marido. A gente consegue ver a tirania do marido com uma esposa, mas a gente não consegue ver a tirania na mãe com o filho. Na mãe com o filho a gente tem o romance da, nossa, que bom que ela é uma super mãe, que filho que precisa da mãe, porque a mãe é muito importante. Ué, mas assim como uma mãe é importante para um filho, um marido é importante para sua esposa. E assim como um filho, ele está dentro da lógica de uma mãe, assim a esposa precisa estar dentro da lógica de um marido. Então, maridos, ame a vossa esposa a ponto da sua própria vida. Outro dia eu lembro que um dos dias que talvez a Aline mais me surpreendeu em toda a lógica. Né? Lá vem. Ela, não sei se você lembra, mas a gente estava na antiga igreja e a gente estava se despedindo da igreja. A gente tinha passado um ano fora e quando a gente voltou, Deus falou comigo e falou, falou com você e comigo. Comigo e com a Aline. É tempo de sair. É tempo de não voltar lá mais. Mas Deus, para onde que era para ir? Não sei. A gente não sabia para onde ir, mas a gente tinha uma certeza que lá não era para ficar. E aí eu me posicionei naturalmente, comuniquei aos líderes da igreja e deixei isso tudo muito bem claro. E qual não foi a minha surpresa quando os dois pastores ainda de última hora chamaram eu e a Aline. Sentaram a gente dentro de uma sala, em 4 sofás que tinha naquela sala. E aí o pastor começou a falar, bem Aline, veja bem, até agora só o Cal falou, a gente só soube da parte do Cal, só o Cal que tá tal. E você, como é que você se sente saindo da igreja? A gente quer saber se realmente você também quer sair da igreja. E qual não foi minha surpresa? Que no alto dos seus 26 anos, 28 anos, a Aline olha para eles e fala assim, 30 já? 25 anos. A Aline olha para eles e fala assim, bom, se o Cal, que é meu marido, não sabe o que é bom pra mim, eu devia ter casado com outro cara. Então eu só tô concordando com o que ele entendeu que é melhor pra gente. E a gente, é isso aí mesmo. E aquilo foi tão, assim, profundo pra mim, porque ali eu entendi o quanto que eu tava acertando e o quanto a Aline tava entendendo. Porque eu não mandei ela responder isso aí. Só que esse era o sentimento dela. Bom, eu não sei exatamente se é isso mesmo. Mas o cara que um dia disse que me ama a ponto da sua vida, ele acha que é melhor pra gente isso. Então toda a insubmissão de uma mulher é a desconfiança de um marido. Quando você, mulher, resiste a submeter ao seu marido, no fundo você só está desconfiando do quanto é verdade o que ele está te falando ou não. E aí eu diria que submissão, visto diante da palavra, a Bíblia diz, a submissão é ministro de Deus para o teu bem. Se você não quer temer uma autoridade, se você não quer ter medo, né? Se você teme ela e você terá o louvor dela. Se você não quer temer a polícia, então se alinhe naquilo que a lei diz, que você não vai precisar temer a polícia. E a Bíblia diz sobre isso, sobre a autoridade. Você reconhecer uma autoridade e você temer essa autoridade, para ter o louvor dessa autoridade.
Outro dia eu estava num casamento de uma alta sociedade aqui em Curitiba. Qual não foi a minha surpresa quando eu falei, a fulana vai submeter o ciclano. A avó, a mãe, a sogra ali, uma das sogras, se pronunciou e falou, não, isso aí não funciona assim. Uma grande rede de hotéis aqui do Paraná. E eu lembro quanto aquilo desceu engasgado e eu fiquei tido como o pastor cafona da festa. Mas eu só estava sendo funcional dentro de uma sociedade que já está talvez diluída. E o terceiro, para terminar, é a maternidade. Maternidade precisa ser ressignificada na cabeça das mulheres. O padrão do corpo, as matemáticas que você se preocupa com a escola pública, com a escola particular, se meu filho vai fazer uma faculdade, se não vai fazer faculdade, aonde você vai morar, se a casa tem 3 quartos, se tem 2 quartos. As pessoas elas estão definindo o destino delas pelas condições transitórias que elas estão passando. Ter um filho é você escrever o final da tua história. Um filho, ele se revela no fim da tua vida, não no meio da sua vida. Você não é para ter um filho para ser bom para você hoje. Você precisa ter um filho para você terminar melhor do que você poderia terminar hoje. E às vezes as pessoas estão fazendo muita matemática, mas não entendem que Deus criou o homem e a mulher e disse, seja uma só carne. E só tem um jeito de você ser uma só carne. Quando você vê um filho carregando os 2 DNAs. Meus filhos hoje, 4 filhos são uma só carne, minha e da Aline. E é assim que o mundo prospera. E é assim que é o maior legado que eu posso deixar para a próxima geração. E é assim que a gente precisa entender que maternidade não é um castigo. Ela é um castigo para quem foi desassistido. Maternidade ela é um castigo quando não foi planejado. Maternidade é um trauma para quem não estava na expectativa daquilo que estava vindo à sua direção. E eu creio que a maternidade é o nível mais elevado de dignidade humana de uma mulher. Todas as mulheres em comuns, elas têm um sonho. Todas, que eu digo na regra, tá? 80%. Talvez 20% não. 20% tem seus poréns. Mas 80% das mulheres é comprovado que um dos sonhos delas é maternidade. Algumas esperam até 50 anos, 40 anos para achar que está pronta. Quando na verdade, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Você nunca vai ser mãe antes de parir um filho. Por isso não tenha medo de ter um filho antes de tê-lo. Porque quando nasce uma criança, nasce um pai dentro de um homem e nasce uma mãe dentro de uma mulher. E isso é mágico, isso é sobrenatural. Mas nós, enquanto pais, nós somos seres humanos mutados na metamorfose. Nossa vida muda, nossas ambições são transformadas, nossa visão de futuro ela é ressignificada. E com certeza maternidade nunca pode ser tirado, sequestrado de uma mulher, porque isso é um direito humano dela. O que essas 3 coisas têm em comum? Já percebeu? Para finalizar, eu quero dizer que essas 3 coisas têm em comum que são 3 privilégios de direito da dignidade da mulher que a pós-modernidade furtou delas e elas continuam celebrando, batendo palma como se elas fossem bem-sucedidas. Eu não sei o que você aprendeu na escola, eu não sei em qual universidade você estudou, eu não sei qual pastor você ouviu, qual pai você foi educado, por qual mãe você ouviu, mas independente do que você ouviu, à luz da palavra de Deus, eu estou dizendo que interdependência financeira, submissão e maternidade são 3 privilégios do direito humano de uma mulher. Não deixe ninguém te frustrar nisso. Talvez um ex-casamento, talvez um primeiro casamento, talvez um cara tirano corrompeu alguma dessas 3 palavras na tua vida, mas entenda que a sua circunstância não define o seu futuro. A sua experiência não define o seu futuro. Você não tem um futuro baseado no que você viveu. Você tem um futuro baseado naquilo que você crê. O meu desafio hoje é encorajar você a você se orientar, se alinhar em casa, se alinhar com seu marido. Trazer o seu marido para esse padrão de interdependência, de submissão e de maternidade. Calma, mas eu não posso ter filho.
entre na fila de adoção. A questão é ter filho. Como você vai ter filho? Cada um tem de uma maneira. Talvez o seu filho não é comum, talvez o seu filho é especial. Mas a glória está na mãe que você pode se tornar. Para um filho que é do seu ventre, um filho que é do ventre de alguém outro. Um filho que é importado para dentro do seu coração. Um filho que você coloca como missão de você criar na sua vida. Um ser humano que talvez precise de socorro, de suporte. E eu oro para Deus trazer revelação. Que seja 3 palavras com redenção dentro das mulheres do reino de Deus. Obrigado. Bom dia de novo. Vocês estão aí ainda? Estamos com o horário vencido. Então estamos com o horário vencido, mas eu quero agradecer ao Cal, porque ele, mais uma vez, se colocou à disposição de refletir sobre essas questões tão importantes. E a única questão que eu queria pontuar aqui sobre a submissão, que o nosso exemplo maior de submissão é Cristo. Não sei se você concorda comigo, Cal. Uhum. E eu estava fuçando ali no meu computador 1 Coríntios 11:3. Eu acredito que a mulher, ela não está compreendendo muito a questão da submissão, porque ela também não entende muito bem a submissão a Deus. Porque, como você disse, as nossas más experiências, elas definem o nosso ponto de vista, e assim a gente carrega essa questão negativa em relação a essa palavra. Mas como você falou, como é uma questão, como essa palavra foi criada, a questão militar, a questão de organização, Cristo também, ele estava debaixo de uma missão. E a gente esquece que a mulher, a Bíblia fala que tem um cabeça, o homem tem um cabeça e inclusive Cristo tem um cabeça, né? Então ali 1 Coríntios diz sobre Cristo ter uma cabeça, que é Deus. Então, no fundo, quando a gente se alinha a essas submissões, a esses níveis de submissão, o impacto poderoso que isso tem sobre a terra, isso a gente muitas vezes ignora e não entende. Só quando a gente vê os efeitos da insubmissão que a gente entende muitas vezes o poder da submissão, né? E então queria incentivar você, né, a você entender a submissão a Deus em primeiro lugar, entender que você se submete a um marido que tem uma missão, e se ele não tem, ele precisa descobrir essa missão, né? A missão de Cristo era morrer e ressuscitar. Então ele estava tão focado nisso que nem diante de Satanás, diante de uma tentação, ele se desviou, porque ele sabia por que motivo ele veio. E quando a gente sabe, caminha sobre a terra, sabendo o motivo pelo qual a gente está aqui, a gente se torna, a gente não é mais um agressor na submissão, a gente na verdade promove ao Pai, né? Toda submissão em cadeia que é saudável, ela promove o Pai, o seu reino, a sua justiça, alegria e paz estabelecida sobre a terra. Submissão é um entupimento. Você em submissão você está entupido, obstruído da bênção de Deus sobre a tua vida. A autoridade é ministro de Deus para a tua vida. No fundo, submissão é uma matriz de comportamento. Bondade, onde você se submete a um garçom. Transferência de bondade, transferência de eu missão. Eu mesmo tenho uma grande dificuldade de submissão. A Aline me conhece bem, ela sempre foi uma âncora para mim, ela sempre me exortou. Submissão para mim nunca foi intuitivo, nunca foi óbvio, né? Eu me sinto manipulado, às vezes, que eu preciso me submeter. Porque talvez falta essa compreensão, não, mas qual que é o benefício da submissão? Isso. Né? A gente se sente usado, usurpado, em lugares que a gente, na verdade, precisa submeter para quê? Para que funcione. Né? Então, eu vejo submissão como um cano de PVC, assim, cada cotovelo, cada curva, né? Você conectado a Cristo, a Deus, Deus a Cristo, Cristo ao homem, o homem à mulher, a mulher aos filhos, os filhos aos relacionamentos fora de casa, né? Quando você tem filhos insubmissos, isso é terrível, porque eles são problemáticos, eles têm problemas sérios de relacionamento, né? Filhos insubmissos, eles não funcionam socialmente falando, eles não cabem dentro de uma dinâmica de um acampamento, dentro de um escoteiro, dentro de uma colônia de férias, dentro de um parque temático, né? Filhos insubordinados, eles são problemas sociais, né? Só que isso só reflete os pais que eles têm em casa. Então,
Se a gente quer ser abençoado, prefira errar se submetendo demais, não de menos. Obrigada. Vamos terminar orando e declarando. Queria dizer para você que a gente tocou em temas sensíveis, né? Em temas que são cotidianos para nós, mas eu quero dizer para você que a sua dor não é um princípio bíblico, né? Quando a gente vê uma sociedade transformando as suas dores em princípios, a gente vê como ela enferma cada vez mais. Isso mesmo. Então nós não nos escondemos atrás das nossas dores, nós ressignificamos, que é a palavra que o Cal trouxe, e a gente então experimenta uma nova realidade. Eu quero chamar você para... Primeiro, se você ainda não vê essa realidade, está declarando e orando com a gente, que a gente crê naquilo que Deus tem para o seu futuro. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigada por essa manhã, uma sexta-feira maravilhosa que o Senhor fez, onde nós temos o privilégio de ouvir aquilo que a sua palavra diz para nós e ressignificar dentro de nós. Nós declaramos que as dores dentro de nós, elas não gritam mais alto que a tua palavra, que o poder de cura que o Senhor tem, o seu poder de cura é sempre mais alto e mais poderoso do que toda dor. E obrigada porque nessa hora o Senhor está tocando mulheres nessas áreas, o Senhor está trazendo a essência, o Senhor está trazendo uma bondade atrás de cada palavra como essa, bondade na palavra maternidade, bondade na palavra submissão e bondade na questão financeira. Obrigada porque o Senhor traz o seu reino que ressignifica todas as nossas estruturas e queremos dizer que estamos prontas para o novo do Senhor, não um novo que nos é prometido como uma falsa promessa, um sonho humano, mas uma promessa que ela é real, que ela é divina. Amém. E que ela apenas se manifesta quando nós cremos e estabelecemos o seu reino de justiça, alegria e paz. Amém. Por isso nós convidamos você, Espírito Santo, a curar agora todas essas áreas, trazer cura, um bálsamo onde nós experimentamos coisas que tinham aparência de ser boas e no final eram ruins. E agora eu quero dizer para você que você vai experimentar um reino que ele não é de aparência, mas sim ele é o que você experimenta e vê, e ele é totalmente funcional e totalmente sustentável. Obrigada, Pai, por nos trazer a sustentabilidade do seu reino e que se manifesta através de nós. O Senhor usa seres humanos para trazer algo tão incrível, tão sobrenatural que a gente nem consegue imaginar, e a gente acaba crendo, caminhando cada dia e vendo que o Senhor planejou algo maravilhoso para a nossa vida, para o nosso hoje, para o nosso reinado. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Talvez para você é difícil de você conseguir se sustentar num contexto com essas verdades. Eu quero convidar você a fazer parte da conferência Wonders, dia 17, 18, 19 e 20 de outubro. Venha para Curitiba, de qualquer lugar do Brasil, invista esse recurso, sente na mesa com a Aline, com todas as mulheres incríveis que nós temos aqui na casa. Vai ser uma Estamos honra aqui em Curitiba, na CHF, e vai ser muito bom, né? Encontre a voz, esse é o tema. Sim. E quero deixar aqui esse convite. São 200 mulheres se fortalecendo, ferro, afiando ferro, e você vai voltar para casa com certeza ainda mais fundamentada, para você nunca fazer curva. Eu quero dizer para você, independência financeira, insubmissão e não maternidade pode estar sendo uma adaptação de vida, onde você está criando um problema para tentar resolver outros problemas. Isso aí. E nós não resolvemos problemas criando outros problemas. Então, se você se encontra num momento com problemas no relacionamento, com os filhos, com o marido, com essa questão financeira, retire-se, venha para esses 4 dias, escute conselhos de pessoas que realmente vão falar na sua vida, vão falar vida na sua vida, pessoas que vão te conduzir para um caminho de excelência e de virtude, tá bom? Deus abençoe vocês, bom final de semana. Um beijo. E até logo. Até a próxima.